Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, hoje a ideia é a gente fazer alguns exercícios, tá? Eu não sei se vocês olharam, eu mandei a lista. Ela tem 5 exemplos de diagramas PID, tá? Nós vamos fazer 3 deles hoje. 2 vão ficar para vocês exercitarem para o trabalho de segunda-feira. Tá? Então, quem quiser começar e começando enquanto os outros colegas chegam, pode ir começando por esse aqui, certo? Ok. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, depois corrijo ele, lanço Ok, eu vou outro copiar, para professor. vocês fazerem, e assim vai indo. Podem copiar.
né?
Pessoal que chegou depois, esse exercício que está na tela é o primeiro da aula de hoje para vocês estarem fazendo, tá? Eu estou dando um tempo para resolverem e aí depois eu corrijo ele. Ok, professor.
Coloquei o vidro ali. Colocasse, nem vi. Quanto? 70 mil. R$70. Tá, aquela outra luz tava em dia. Vou pagar, sabe o que eu vou fazer esse ano agora? Que eu vou pagar a outra a luz pra deixar em dia. Aí fica em dia, né? Paguei a internet agora. Pagasse? Tá ruim. Tá ruim? Como tá ruim? Então, pra 20 já ia pagar. Mas ela tá uma atrás ainda? Agora. Boa noite, pessoal. Vinícius, Ellison, que chegaram agora. Esse exercício é o primeiro da aula de hoje, tá? Eu passei ele e estou dando um tempo para resolverem e daqui a pouco vou corrigir, tá? A lista que eu mandei, ela conta com 5 exercícios. 3 deles eu vou resolver na aula de hoje com vocês e 2 vão ficar para vocês exercitarem para avaliação de segunda-feira. Pessoal que já está desde o início, como é que está o andamento? Tá indo. Conforme forem terminando, só vai avisando para eu saber que terminaram, tá? Ah, terminei. Mais alguém já terminou? Mais 2 minutinhos e vou corrigir esse primeiro.
Então, vamos lá para esse primeiro aqui. Tá aqui o desenho dele aqui do lado para a gente acompanhar, tá? Então, vamos começar pela tag TC, tá? Só deixa eu aumentar a letra aqui para ficar melhor para vocês verem. Vou começar. Se vocês verificarem ele só tem a identificação funcional, tá? Ele não tem a localização, tá? Então, vou até ocultar essa aqui. Então, esse primeiro é um TC. A letra T na primeira quer dizer temperatura, tá? E a C, controlador. Então, nesse caso, ele se trata de um controlador de temperatura. Tá? Diferente dos casos que a gente viu ontem, né? Eu ainda comentei que 90 e poucos por cento dos casos o controlador ele se encontra no painel, tá? Nesse exercício não. Eu botei em campo ali. Isso, esse controlador ele está montado no campo, tá? E é um instrumento discreto. Tá? Então, ele se trata de um instrumento discreto montado no campo. Tá? E o sinal, tanto de entrada quanto de saída dele, é um sinal elétrico. Tá? Foi isso que vocês colocaram para esse primeiro instrumento? Sim. Sim. O TT, o que é? Qual é a identificação funcional dele? Transmissor. Transmissor de temperatura. Transmissor de temperatura. Ele também é um instrumento discreto montado no campo. Campus. E o sinal de entrada e de saída dele também é sinal elétrico. Tá? Depois nós temos o TY. O que é o TY? Relé. Temperatura. Eu botei relé, conversor ou solenoide de temperatura. Isso. O Y, quando ele está na segunda ali, ele pode ser uma dessas três opções, tá? Como eu disse para vocês ontem, vocês podem colocar as três opções, tá? Sem problema algum. Eu vou entender que às vezes a gente não consegue identificar, porque a gente não sabe o funcionamento, a gente só está vendo a imagem. Mas nesse caso, ele
pode ser considerado, eu também considerei como sendo um relé, tá? Mas colocar relé, conversor ou solenoide também tá correto. Tá? Eu vou colocar até aqui as 3 opções para quem colocar alguma outra saber que pode ser uma delas. E ele também é um instrumento discreto montado no campo, assim como os anteriores. Só que diferente dos anteriores, ele tem sinal elétrico e também tem sinal Pneumático. Como não tem seta, tá? Ele aceita tanto na entrada quanto na saída ambos os sinais. Então a gente coloca elétrico barra pneumático nos dois. Se alguém ficar com uma dúvida, pode parar, tá? Aqui a gente tem a identificação da válvula também, tá? Ela não tem ali a bolinha, mas diferente do caso que a gente viu ontem, que só tinha o desenho da válvula, ela tem uma identificação, tem o TV ali, certo? Então a gente faz a identificação dela também. Então, ela é uma válvula de temperatura, tá? A gente não... se vocês não colocarem aqui a simbologia, tá? Eu vou entender, não vou desconsiderar de vocês, tá? Mas, nesse caso, todos os instrumentos dessa parte que envolve temperatura se tratam de instrumentos discretos e todos eles estão montados no campo. Uma válvula, obviamente, também vai estar montada no campo, tá? Então, é possível a gente fazer essa análise, tá? E colocar isso aqui. Mas não teria problema se vocês não colocassem, tá? E aí, aqui nesse caso, tanto o sinal de entrada quanto de saída é pneumático, tá? Lembrando que essa seta só está indicando o local onde essa válvula está instalada, tá? Então, não é o sinal de alimentação. O único sinal que ele recebe é o sinal pneumático. Aí a gente fez a identificação desses 4 primeiros, que envolve temperatura, tá? E agora a gente vai fazer a identificação dos outros 4 elementos que estão relacionados, os 4, à pressão, tá? Então, eles são basicamente os mesmos instrumentos. Então, eu vou ter um transmissor de pressão, vou ter um controlador de pressão, vou ter o relé, o conversor ou o solenoide de pressão e vou ter a válvula de pressão, tá? Então, o primeiro deles, para analisar, vamos colocar o PT ali. Então, o transmissor de pressão, que também é um instrumento discreto montado no campo. E ele tem sinal pneumático e sinal elétrico, tá? O transmissor está ligado ao PC, que é o controlador de pressão. Esse aqui já é a simbologia diferente, certo? Então, qual é a simbologia desse aqui? Botei painel.
Painel principal. Isso, ele não está no campo, né? Assim como os outros. Ele é um instrumento discreto ainda, né? Só que ele está montado no painel principal. E o sinal dele, tanto de entrada quanto de saída, é sinal elétrico. Certo? Tá ligado num PY, tá? Aqui eu vou botar, que nem eu botei o anterior, um relé, conversor ou solenoide. Só que de pressão, nesse caso. Também instrumento discreto montado no campo. E os sinais dele é elétrico e pneumático. E, por fim, nós temos a nossa válvula de pressão, que assim como a anterior, a gente consegue deduzir que ela é montada no campo, um instrumento discreto, e o sinal de entrada e de saída dela é um sinal pneumático. Vou tentar botar tudo aqui na... Vocês conseguiram pegar as respostas? Alguém ficou com alguma dúvida nesse primeiro? Ô, professora. Diga. Tá, eu entrei meio que boiando na aula. Tá, isso aí na realidade é um esquema automatizado com pneumática, no caso? Isso aqui é um diagrama PID Tá. de um sistema de um reator. Só que Tá, essa parte... Fala. Essa parte aqui... se tu pegar, vamos supor, pensa que essa parte do reator e esses instrumentos estão numa empresa, tá? Tu vai receber esse diagrama, mas isso aqui é só parte de um diagrama, então tu vai receber um diagrama e aí tu consegue, a partir desse diagrama, fazer a identificação dos instrumentos. Então, vamos supor, tu recebe a informação que o transmissor de temperatura ele está com um problema, precisa ser trocado. A partir desse diagrama que tu tem em mãos, tu vai saber onde que esse instrumento se encontra para te ir fazer a troca dele, por exemplo. Uhum. Beleza, valeu. Tá, oi. Professora, tá, mas no caso assim, o que acontece? Essas fiações, elas são tudo numeradas. Essas o quê? Desculpa? No caso assim, a fiação que chega nessas solenoides, nesse negócio, elas são tudo numeradas. Sim. Ah, tá, não, porque tipo assim, o que acontece? Eu trabalhei com balança, eu te falei, né? Aí tinha as balanças de fluxo. Aí o que fazia abrir e fechar as comportas das balanças eram um cilindros pneumáticos, né, no caso. Uhum. Só que através de pulso que era o emitido da central para solenoides, no caso, entendeu? Como é que funciona? Como é a ideia, mais ou menos, tá? Não sei como é que funcionava, cada sistema ele funciona de uma maneira, tá? Mas a ideia, quando a gente tem um sistema totalmente automatizado, tá? Como é que funciona? A gente tem um controlador, que é o cérebro do sistema. Pensem como se fosse um computador,
tá? Que tem tudo nele sendo processado. E aí ele recebe a informação, por exemplo, de um sensor. E aí ele vai pegar essa informação, ele vai analisar ela, tá? Com um programa que está dentro dele, rodando. E a partir dessa análise, ele vai atuar no sistema. Nesse caso, ele atuava mandando os cilindros pneumáticos, tá? E aí ele envia esse sinal para esses cilindros. Esses cilindros se encontram ligados, tá, a esses controladores. O controlador ele tem portas tanto analógicas quanto digitais. E aí ele envia essa informação e os cilindros atuariam no teu processo. Tá? No caso vamos falar desse exemplo aqui, como é que funciona? O controlador vai receber a informação, tanto o controlador de temperatura quanto o controlador de pressão. Ele recebe a informação do transmissor, tá? Que o transmissor, ele ali, nesse caso, está acoplado com um sensor, então ele está medindo a informação, manda essa informação para o controlador e o controlador vai mandar essa informação para o nosso relé, por exemplo, e aí vamos supor que o nosso contato feche e, consequentemente, a nossa válvula seja acionada. Tá? Então, quem faz todo o processamento, quem pensa, quem manda abrir válvula, fechar válvula, cilindro avançar, cilindro recuar, num processo automatizado é o controlador. Tudo passa por ele. E esses instrumentos estão todos conectados nas portas dele, analógicas ou digitais, e aí funciona o nosso processo de maneira automatizada, né? Conseguiu pegar mais ou menos a ideia, ou Everson? Consegui, professora, valeu. O Vinícius, que tinha pedido pelo chat para eu baixar aqui, já conseguiu pegar todas as informações que queria. Posso avançar para o outro exercício? Tá bem. Deixa eu ver um outro para a gente fazer esse primeiro aqui.
Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, uma dúvida do colega que pode ser que seja uma dúvida geral, tá? Quando nós temos 3 números, tá? Como eu falei ontem, os 2 primeiros números vão indicar a área, tá? E o terceiro número vai indicar a malha. Então, nesse caso, a área é 12, tá? E a malha é 3, tá? No caso desse exercício. Nesse caso, são 6 instrumentos, tá? Que a gente tem que fazer a identificação.
Conseguiram? Tá indo. Eu não terminei ainda.
Vamos lá, então, fazer a correção dele. Primeira tag que a gente vai analisar é fix. 1, 2, 3. Então, qual é a identificação funcional dela? Indicador de pressão. FIC? Controlador, indicador de vazão. Controlador e indicador de vazão. Eu não achei isso. Me ajuda a localizar ali, Alice. Claro, só deixa eu abrir aqui a tabela. Controlador aqui. de corrente elétrica. Aqui, vamos lá. FIC, certo? Primeira letra, F, certo? Vazão. Tá? Vazão. Segunda letra é o I na segunda posição. Corrente elétrica seria se o I fosse na primeira posição. O I está na segunda posição, faz parte do segundo grupo de letras, então é um indicador. E o C, na terceira posição, um controlador. Então, um controlador e indicador de vazão. C na segunda posição. O C é na terceira posição. Primeira letra, o F, na primeira posição. Vazão. Próxima letra, o I. I na segunda posição, não tem nada. Então, vou para o próximo. Significa que o I é indicador. Próxima letra, o C, na terceira posição, teoricamente não tem nada. Então, eu vou para a próxima. Vejo que ele é um controlador. Então, controlador, indicador de vazão. Deixa eu corrigir o meu. Claro. A localização, eu já tinha até falado, né? Que a área é 12 e a malha é 3. E a simbologia desse instrumento, qual é? Compartilhado. É um instrumento compartilhado. Painel
Painel principal. Montado no painel principal. O que ele tem de sinal de entrada? Software. É isso? Ele tem de software, porque aqui está indicando que a setinha está entrando, mas também tem o sinal elétrico. Saída, sim, que só tem sinal elétrico. Tá? Não entendi essa entrada elétrica, esse sinal elétrico nele. Eu achei que era pulso. O impulso ali. Não. Aqui, ó. Tanto essa linha aqui quanto essa são linhas tracejadas. Tá? E elas é tracejada. Não, eu imprimi aqui e não consegui ver. Apareceu muito pequenininho, agora que eu vi. Tá, não, beleza. Tá? Beleza. Pra mim parecia contínuo. Uhum. E além disso, aqui na identificação funcional, a gente tem que destacar que ele tem o quê? Uma extração de raiz quadrada, porque tem esse símbolo de raiz aqui. Não se esqueçam. Professora, Oi. por que a senhora indicou que aquela entrada lá é elétrica? Não poderia ser uma saída ali do lado também ou só sai na posição vertical? Qual saída? Qual que eu indiquei que é? O sinal de saída eu tenho tanto nesse vertical aqui que vai ligar para o FT, quanto esse outro sinal que vai ligar para o TY. Essas duas informações elétricas podem ser tanto entrada quanto saída, porque eu não tenho a identificação da seta. Tá, ok, então. E essa ligação com o TIC, que é só sinal de entrada, porque ele tem a seta indicando. Tá, ok. O FT, próximo instrumento. Então, aqui a área e a malha eu já vou até expandir para os outros, porque são todos iguais, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O FT, então, o que é o FT? Transmissor de vazão. Um transmissor de vazão. Transmissor de vazão. E ele é um instrumento discreto ou compartilhado? Eu botei discreto, montado no campo. Montado no campo, isso mesmo. Que sinal ele tem de entrada e saída? Elétrico e suprimento ou impulso. Elétrico. Suprimento. Aqui e aqui. O próximo é o TY, tá? Então, o TY é aquela função, ele pode ser um relé, um conversor ou um solenoide de temperatura. Tá? E assim como o FIC, ele é um instrumento compartilhado montado no painel principal, certo?
que tem como sinal de entrada e de saída o quê? Elétrico e pneumático, a saída. Elétrico e pneumático. Elétrico, porque ele está conectado ao FIC por um sinal elétrico, e pneumático, porque ele tem a conexão com a válvula via sinal pneumático. Tá? O próximo, então, o TIC 1, 2, 3. O TIC é o quê? Controlador e indicador de temperatura. Indicador de temperatura. Assim como os outros, também é um instrumento compartilhado montado no painel principal, que tem como sinal de entrada o quê? Elétrico. E de saída? Software. Elétrico também, porque esse aqui, a ligação com o TT pode ser tanto entrada quanto saída, mas além do sinal elétrico de saída, ele tem o de software. O TIC é ligado ao TT. O que é o TT? Transmissor de temperatura. Transmissor de temperatura. É um instrumento discreto montado no campo, que tem como sinal de entrada e saída o sinal elétrico. E o último que falta é o YIC123, tá? Que é um diferente do que a gente viu, tá? O Y, quando está localizado na primeira letra, tá? Ele indica estado, presença ou sequência de eventos, tá? Então, segue a mesma lógica. Ou vocês podem escolher um deles, ou vocês podem colocar todas as opções. E aí, o IC é a mesma coisa dos outros, é um controlador indicador. Então, nesse caso, é um controlador e indicador de estado ou presença ou sequência de eventos. Tá? E é uma simbologia que a gente ainda não tinha visto, tá? Ele é um controlador lógico programável, tá? Montado no painel, tá? E ele recebe como sinal de entrada ou de saída o sinal elétrico. Certo? Ok. Conseguiram pegar? Ok. A terceira imagem, tá, da lista que eu mandei para vocês, ela ficou ruim quando eu fiz a conversão. Então, eu vou colocar as tags aqui e a gente vai resolver ela antes de encerrar a aula, tá? Então, é PT 11, TT 51, LT 21, FT 71,
UU01, UV01, TI51, MI21, PC11, PV11, 12. Só que esse a gente vai fazendo agora. Eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Um PT, o que que é? Transmissor de impressão. Isso. Transmissor de pressão. Quando eu tenho dois números, quer dizer o quê? Quer dizer só a área. Então, a área é 11. A simbologia dele quer dizer que ele é um instrumento... Instrumento discreto, montado no campo. Discreto, montado no campo. Que tem como sinal tanto de entrada quanto de saída o sinal Elétrico. Elétrico. Esse aqui de baixo, um TT51. TT quer dizer que é um Transmissor de temperatura. transmissor de temperatura. Com área 51. Também é um instrumento discreto montado no campo, com sinal tanto de entrada quanto de saída elétrico. Um LT é um Transmissor de nível. Isso. A área dele é a 21. Também é um instrumento discreto montado no campo. E o sinal também é elétrico, tanto para entrada quanto para saída. Esse terceiro instrumento aqui, eu botar o coisinha vermelha que fica melhor de vocês verem. Esse terceiro aqui. O próximo é esse quarto aqui, o FT 71. FT quer dizer que é um transmissor de Vazão. Localizado na área 71. Instrumento também discreto montado no campo, com sinal tanto de entrada quanto de saída elétrico. Próximo instrumento, o UU01, é esse aqui do meio, onde todos os transmissores são ligados, tá? O que significa um instrumento quando eu tenho duas letras U's, tá? Se vocês olharem na tabela, o U é a letra livre para o projetista colocar o que ele quiser. Então, nesse caso aqui, se vocês olharem na tabela, tá? Vai ser
multifunção e multivariável, tá? Porque é um instrumento que o projetista vai definir, tá? Então, ele vai definir que tipo de variáveis. Nesse caso, vai ser um dispositivo que ele vai ter que ser capaz de armazenar informação de pressão, temperatura, nível e vazão, porque esses 3 transmissores estão ligados a ele, tá? Então, ele vai ter mais de uma função e ele vai ter que ser livre para conseguir interpretar essas 4 variáveis diferentes, tá? Então, é um instrumento em que o projetista está livre para definir que nomenclatura vai dar para ele, tá? Ele está na área 01, tá? Só que diferente dos instrumentos anteriores, ele é um instrumento compartilhado, montado no painel principal. Deixa eu baixar aqui a imagem para acompanhar o que. E ele recebe sinais de entrada e saída elétrico e de software. Aquela linha contínua com essas bolinhas identifica que ele recebe informação de software, tá? Por se tratar de um instrumento que tem múltipla função, que lida com múltiplas variáveis, ele é ligado também numa válvula que vai ter que ser capaz de lidar com essas variáveis. Por isso, essa tag UV, então, que é uma válvula multivariável, localizada na mesma área que esse instrumento anterior, tá? Só que diferente do instrumento anterior, esse é um instrumento discreto montado no campo, que recebe sinal de entrada e saída somente elétrico. Certo? O próximo instrumento, esse aqui de cima, ele é um TI, tá? 51. Então, o TI, que instrumento é? Qual é a função dele? O T na primeira letra quer dizer o quê? Temperatura, ele é um indicador de temperatura. Isso. E o I na segunda quer dizer que ele é um indicador de temperatura. Localizado na área 51, tá? E ele é um instrumento compartilhado. Opa! Montado no painel principal, tá? Que tem como sinal de entrada e saída o sinal de software. Esse instrumento aqui do lado, o LI, tá? É a mesma lógica, só que em vez de ser de temperatura, vai ser de nível. Então, vai ser um indicador de nível, localizado na área 21. Também é um instrumento
compartilhado montado no painel, que tem como entrada e saída a ligação de software. Tá? Aqui embaixo nós temos o PC11, então o P na primeira linha ele significa que é pressão, tá? E o C na segunda significa que é um controlador. Então ele é um controlador de pressão, localizado na área 11, também é um instrumento compartilhado montado no painel. Só que ele tem um sinal de entrada e saída de software, mas ele também tem um sinal elétrico que ele faz o acionamento da válvula. Então, ele tem um de software, mas ele também tem um sinal elétrico. E ele é conectado a esse instrumento, o PV11, que aí é uma válvula de pressão. Localizada na mesma área do controlador, só que diferente do controlador, é um instrumento discreto montado no campo, que tem só como entrada e saída o sinal elétrico. A mesma lógica dessa parte vai ser dessa outra parte aqui, só que em vez de pressão a gente vai estar medindo vazão. Então a gente vai ter um controlador de vazão e uma válvula de vazão. Então o FC vai ser o controlador de vazão, localizado na área 71, instrumento compartilhado montado no painel, que tem como sinal de entrada e saída o de software, que é onde ele vai para o restante dessa parte de cima do diagrama, e o elétrico, que é o que liga ele com a válvula. Então, software e elétrico. E o último instrumento é o FV, que é a válvula de vazão. O sinal dela é somente elétrico. Nesse exercício, que a gente tem de diferente é a questão da utilização da variável U, tá? Que ela nos indica que a gente está trabalhando com multifunção e com multivariáveis, tá? Então, que a gente ainda não tinha utilizado. Mas se vocês notarem, os instrumentos eles se repetem, tá? Uns instrumentos dos outros. A maioria das letras, como eu falei ontem, a gente vai utilizar na primeira posição, são essas quatro aqui, P, T, L e F, tá? E aí, depois, tanto na segunda quanto na terceira posição, é V, I, C e T. Tá? São as mais utilizadas nesses diagramas. Tá? As duas simbologias mais utilizadas são essas, de ou montado no campo ou montado no painel, instrumento discreto ou instrumento compartilhado. Raramente aparece como no exemplo anterior, onde a gente teve uma simbologia de um losango, que indica que é um controlador
lógico, programável, tá? E os sinais elétrico, pneumático, de suprimento e software, tá? São as questões mais utilizadas, mais vistas nos diagramas. Tá? Alguma pergunta? Eu vou mandar essa tabela. É complicadinho, mas vamos lá, né? A lista ela tem 5 exercícios. Tem 2 para vocês fazerem. Quem quiser exercitar, pode fazer e me mandar, tá? Final de semana eu vou estar no sítio, só vou estar com a 3G, mas dentro do possível eu recebo as mensagens e respondo vocês, tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou fazer a chamada para a gente encerrar a aula de hoje. Christian, que já está chorando aí, dizendo que é difícil. Tô sempre chorando. Giovanni. Me negou segunda-feira, né? O pior é eu, mano. Mais perdido que eu, impossível. Eduardo. Presente. Everton. Eu. Francisco. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Lucas Guimarães. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. Ronaldo e Vinícius. Então era isso, pessoal. Vou mandar essa tabela para vocês. Tem ali os 2 outros exercícios, se quiserem utilizar ela para preencher, tá? E qualquer coisa, estou à disposição. Espero vocês segunda-feira. Bom final de semana. Ok, obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite. Falou, boa noite.